Não, e tem um outro peso. Ninguém é muita gente, viu, André? Tem um outro ninguém peso. É muita gente. Por que eu acho que o Atlético... Por que eu acho que o Atlético... Eu acho que o jogo da volta vai ser muito parecido com o de ontem. Ser muito disputado, um jogo muito truncado, etc e tal. Só que eu entendo que o Atlético, por razões óbvias, de principalmente jogar em casa, eu acho que o Atlético vai atacar um pouco mais. Só que nós não podemos desconsiderar um ponto que tem que ser considerado. O Atlético mudou a formação. O Atlético mudou o meio-campo. O Atlético tem mais qualidade. Competitividade também. O Atlético é um time que compete mais. O Castanho discretamente fez um bom jogo. O Fred joga a bola, que é um escândalo. Muito bom jogador. Encheu o meio-campo. O setor que o Cruzeiro teve dificuldade para jogar. E o Arthur o tempo todo já joga, né, gente? Com os pontas e tal. Mas o tempo todo ele sinalizando para abrir o jogo, para abrir espaço. Porque os volantes estavam perseguindo, aí eu abria o jogo, o volante ia para lá, abria espaço no meio. Foi de onde saiu o gol do Arroio. Só que pro jogo de volta, gente, não é mais o meio-campo de quem não sabe o que fazer com a bola. O Fred joga bola demais. Você é louco. E ontem mostrou isso mais uma vez. Então, eu entendo que tá muito parelho. Então, como ontem dava uma discreta vantagem ao Cruzeiro por jogar em casa e tal, porque de fato tem os 11 melhores que o do Atlético. Se você fizer ali, até o nosso Paulo deu 6-5. Porque a gente colocou treinador, depois a gente fez aquele negócio do CEO Não, foi 6-5 e tal. Mas enfim, agora no jogo de volta eu tenho que considerar o Atlético está a 12 jogos sem perder, eu tenho que considerar que o Atlético hoje está mais organizado, eu tenho que considerar que o Atlético hoje tem um meio-campo muito mais reforçado. E se eu te falar que o Vitor Hugo volta pro jogo que vem, você não vai considerar também, não? Mas ele seria reserva, não. Cara, o Vitor Hugo é um cara... Você falou o Atlético no ataque, o Vitor Hugo, se ele entrar pro segundo jogo, é uma grande opção ofensiva do Atlético. A explosão muscular que ele tem, a força ofensiva que ele tem. Só tô colocando pra você... Reserva? Não. Thiago, que ele seja reserva. Tô te falando que ele é um ponto que o Bar pode colocar ele titular, pode mudar. Então, assim, existem várias situações que podem acontecer da semana que vem. Agora, vocês aqui que são meus detratores, e vocês regozijam em curtir com a minha cara, quando eu vou em cima, acerto placar, como é que ia ser o jogo e tal. Não, só isso não. Falei como é que ia ser o jogo. Mas tem só não falou ninguém fala nada. Aí fica um silêncio sepulcral aqui. Eu lamento muito que isso aconteça, né? Então, a verdade é essa aí. Para mim, o jogo de volta tende a ser meio parecido, mas eu acho que o Atlético vai atacar. Eu acho que o Atlético tem, assim, um ligeiro favoritismo, como eu dei para o Cruzeiro. Não, mas ligeirinho, bem pequenininho. Eu também acho. Bem pequenininho. Porque joga em casa, porque hoje é um time mais robusto, né? E aí, como você coloca o time titular mais robusto, obviamente você ganha mais qualidade no meio-campo, no banco de reservas para mudar jogo também. Agora, o que falta ao Atlético, está escancarado. Aliás, Atlético, preste atenção aqui. Tá claro que o time defensivamente se presta a jogar melhor, ou se prestou a jogar melhor já há vários jogos. Dá para a gente notar que depois da Copa o Atlético defensivamente é melhor? Dá. Mas dá para notar que o Atlético não tem um atacante que leva perigo e preocupação para a defesa adversária? Então, como você, por necessidade, meteu o Vitão lá e descobriu um zagueiraço, 1,3 bi de euros, na minha cotação do HG Pactual, 1,3 bi de euros, Vitão, bonito e bom de bola, e jovem. Testosterona na tampa, pessoal. Nossa, tá voando, hein? moleque. Quanto tá valendo? Que tranquilo, 1,3 bi de bom euros, de bola, mas pagamento em cash. Só Né? em cash, só se for em cash. Então vamos lá. Aí agora que vocês não vão buscar zagueiro, mas o atacante tem que buscar. O atacante do Atlético não é o Borbas. O atacante do Atlético não é o Casserra. Não adianta vocês dizerem. E não é o Renier. Verdade. Não é. Você tem que ter uma referência. Porque hoje você tem uma zaga que a referência sua é o Tressoldi. Nós vamos falar do Tressoldi daqui a pouco. Você tem o meio-campo, sua referência é o Fred. Aliás, Bernardo fez um bom jogo. Que é o Fred. Também. No ataque você não tem referência. Na lateral esquerda você tem a referência. Que é o Lodi, como joga. Já anunciamos aqui essa possibilidade de botar o Alan Franco ali pela direita. E ontem foi lá de lateral. Então, falta um atacante para meter preocupação na defesa. Matador. Não falta tem, um matador. Cara. Não tem. Não estou falando de centroavante de área, Galalau, para ficar lá recebendo bola dentro da área, não. Não é isso. É porque o atleta não joga exatamente desse jeito. Para ficar dentro da área recebendo bola e tentando arrematar, o próprio Borbas pode ser. E não é. Acho que o Atlético ofensivamente poderia entregar mais. Então, assim, mas defensivamente o Atlético foi muito bem.
marcou muito bem o Cruzeiro, marcou pressão, marcou em cima na saída de bola, não deixava o Cruzeiro pensar, raciocinar a saída de bola, especialmente com o Jonathan Jesus, que tem uma boa saída de bola. Então, assim, tem alguns pontos que eu acho que a gente precisa exaltar, de fato, do que o Atlético fez. Só que o segundo tempo do Atlético, para mim, ele é pior do que o primeiro, em que pese o Atlético ter feito gol no segundo tempo. Em que pese o Atlético ter tido outras oportunidades no segundo tempo. Tem uma finalização, acho que é do Cassierra ou do Alaminda, que é pelo lado esquerdo, que ele limpa pra perna direita. Tem a cabeçada do... Ele pega a mão na bola e fica... Do Vitor Hugo em cima do Otávio, que ele cabeceia sozinho no primeiro tempo. Pois é, tem uma outra no primeiro tempo, a única finalização no gol é essa. Tem uma do Cruzeiro, que é uma finalização do Matheus Pereira, que ela desvia no zagueiro e acaba sobrando na mão do Everson. É isso. Foi o que teve de finalização no primeiro tempo em relação à direção ao gol. Ô, Thiago, é porque no futebol tem dois times. A gente tem que tentar analisar, às vezes, olhando também o lado da outra equipe. O Cruzeiro não estava jogando contra a Friburguense. Peraí. Ele não estava enfrentando o Entreiense. Eu nunca disse isso. Pelo contrário, eu elogio o trabalho do Barba e elogio o que o Atlético fez no primeiro tempo. Em relação à marcação. Sim. Mas eu acho que o futebol do Cruzeiro ficou abaixo, porque o Atlético conseguiu neutralizar. Mas eu prefiro... Então, Thiago, eu prefiro elogiar o Atlético que inferiorizar o Cruzeiro. O Cruzeiro, na dinâmica que ele tem, na capacidade dos atletas que ele tem, ou você acha que o Cruzeiro entrou blasé? O Cruzeiro não entrou blasé. O Atlético que impôs ao Cruzeiro as dificuldades. O Cruzeiro foi colocado em dificuldade pelo Atlético. O Cruzeiro não tem a quantidade de finalizações dentro da área, assim como teve no jogo contra o Flamengo, porque o Atlético não permitiu. Eu prefiro olhar para o lado do Atlético e elogiar a baita atuação que o Vitão teve com ações importantes num jogo tão pesado. Eu prefiro tentar analisar pegando as qualidades ou olhar para o Cruzeiro e pegar e falar assim, caramba, mais uma vez uma baita atuação do Arroio. O Arroio tem se mostrado decisivo. O Arroio é corajoso, que pega e levanta a cabeça e tem a confiança na capacidade da batida que ele tem. Nos últimos 3 jogos do Cruzeiro, jogos decisivos e grandes, o Arroio estava lá pegando e fazendo esse mesmo tipo de movimento. Então, é gol contra o Flamengo, é gol contra o Flamengo, é gol contra o Atlético. Então, eu acho que também é importante a gente pegar pequenos traços do jogo para a gente elogiar. É claro que cabem críticas, e é o nosso papel. A gente tem que criticar. Quando você vê uma coisa abissal, como foi o primeiro tempo do Cruzeiro contra o Flamengo no jogo aqui no Maracanã. O jogo do Maracanã. E você fala assim, caramba, não é esse Cruzeiro que eu tô acostumado. Mas aí quando você pega um jogo que o adversário também, e é um clássico, que propõe as situações de desconforto ao Cruzeiro, eu prefiro dar uma olhada pro lado e falar assim, o Atlético jogou muito bem. O Atlético, baseado nos números que vem tendo, de 12 jogos, 7 sem sofrer gols, as dificuldades que o Atlético tem tido na zaga, aí eu não vou elogiar. Ontem o Atlético estava em campo com o 5º e com o 4º zagueiro na estratégia do Atlético na temporada. Então, olha como que tem situações pra gente pegar e falar assim, opa, eu vi algo aí. Então, no jogo de ontem, eu vi um bom jogo. Se a gente analisar tudo que o Elton falou, tudo que o Thiago falou, é bem óbvio que o torcedor do Atlético tem que estar otimista, porque o Arthur Jorge falou que o Cruzeiro fez um bom jogo. Né? Você falou que fez um bom jogo, o Valu falou que fez um bom jogo, todo mundo fez um bom jogo. Fez um bom jogo, não venceu, o Atlético teve uma estratégia de neutralizar o Cruzeiro, neutralizou, o Atlético sai vivo, sai com resultado para decidir em casa, com a sua torcida, que ontem deu um show no Mineirão mais uma vez, 2.500 torcedores que não pararam de gritar em nenhum momento. Quer dizer, eu acho que pro torcedor do Atlético, que estava sem o favoritismo pro jogo de ontem, o favorito era o Cruzeiro, estava jogando em casa, eu esperava um Cruzeiro muito mais pra frente, muito mais criando situações pro Atlético. Eu esperava que o Everson fosse o melhor em campo. Eu esperava isso. O Atlético não deixou isso acontecer. O Atlético não deixou isso acontecer. Mas você não tá acompanhando os jogos do Atlético, não? O Barba, Thiago, você viaja, você faz o quê nos jogos? Eu estou acompanhando o jogo do Atlético e eu estou acompanhando o jogo do Cruzeiro. Eu estou falando que eu esperava mais, porque quando eu olho do outro lado que eu vejo um Gerson, um Matheus Pereira, um Caio Jorge, são jogadores importantes, jogadores muito bom nível técnico. Mas Michael foi bem, deixa eu acabar de falar, você pode falar.
Quer falar? Não, então cara, vou falar. você vai ficar burrifando aí? É porque a única coisa que eu acho é que o torcedor do Atlético tem que estar otimista e não acho que o Cruzeiro é favorito. Só acho isso. Porque ontem o Cruzeiro teve a faca e o queijo na mão, não conseguiu passar pelo Atlético. Tem um time que tem muita qualidade técnica, mas não criou nenhum tipo de dificuldade pro Everson. Foi um chute fora da área e vai decidir na Arena MRV, que é um estádio que vai ter a maioria do torcedor do Atlético lá. E isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o Atlético não atacou o Cruzeiro por uma estratégia do Baba. O Baba fez uma estratégia muito bem postada de sair com um empate. Era isso que ele queria e ele conseguiu. E é óbvio que na Arena MRV, com a torcida lá, o Atlético não vai jogar atrás. O Atlético vai buscar o resultado, porque o empate vai para os pênaltis. E por mais que nos pênaltis você tenha o Everson, o Atlético vai buscar o gol. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai ser o primeiro tempo, o Atlético jogou na frente quando teve pernas, travou o Cruzeiro não conseguia sair com a bola, teve dificuldade. Eu acho que o Atlético vai fazer a mesma coisa, só que diferente. O Atlético vai buscar o gol. O Atlético ontem, HG, entrou por empate. E voltou para casa com empate e tá bom demais. E ninguém pode dizer que tá surpreso com isso, né? Claro que não. Eu imaginava até menos. Eu não consigo vislumbrar o Atlético atacando o Cruzeiro na Arena MRV. Porque quando o Atlético enfrenta então precisa ter o jogo não, gente. Precisa ter o jogo não, porque aí o Atlético vai jogar por uma bola. O Atlético ontem não jogou por uma bola? Teve jogo, o Atlético conseguiu um empate fora de casa. Fora de casa. Cara, foi um bom resultado pro Atlético. Fora de casa. Eu acho que foi um bom resultado pro Atlético. Ótimo. Eu só não trato como uma atuação excepcional, um resultado excepcional, porque eu acho que o Atlético teve falhas no segundo tempo. O resultado você achou que foi ruim? O primeiro tempo. Eu falei, acabei de falar que eu achei o resultado bom. Não acho que é excepcional você sair vivo para a NMR, eu acho que é abaixo de excepcional, é bom. É um bom resultado. O Atlético sai vivo, vai enfrentar o Cruzeiro vivo. Só que o Atlético agora, ele precisa vencer. Ele precisa sair com um resultado positivo. E eu não consigo vislumbrar o Atlético jogando pra cima do Cruzeiro. Cara, porque você trouxe isso aqui ontem nos donos da bola. Você disse, o Atlético quando enfrenta equipes superiores a ele, um Palmeiras, um Cruzeiro... Fora de casa. Ele joga no contra-ataque. Fora de casa. Cara. Fora de casa. É natural que o Atlético faça isso. Eu só tô vendo o seguinte, ninguém tá levando em consideração aqui o peso da Arena MRV. Né? Só isso. Eu falei lá na rádio, vou dizer aqui novamente, como falei no Jogo Aberto ali agora há pouco, tá? Eu discordo do Spindle que o futebol só se ganha dentro de campo. Não é. Fora também se ganha e a história comprova isso. Eu entendo dessas duas declarações, se estou no lugar do Paulo Brax, faria a mesma coisa. E se estou na do Bruno Spindle, eu faria a mesma coisa, porque eu vou defender a minha instituição. E se me incomodou, e se há uma sequência de imagens que mostram que o Caio Jorge passa do ponto, e essa imagem que está aqui ao lado ficou muito clara, que ele passa do ponto, ele vai só no corpo, ele não mediu as consequências, ele espera o Juan Tressoldi subir, quando o Juan Tressoldi sobe, ele empurra e poderia ter causado uma lesão sem precedente. Poderia ter causado uma lesão gravíssima, e não sou eu que estou falando simplesmente pela imagem, eu não brigo com ela. Especialistas falaram de ontem para hoje um monte. Inclusive teve um que falou que foi uma lesão grave no crânio e tal, e não teve nada disso. Nós mostramos aqui agora. Agora, sobre a questão do Paulo Brax ter defendido, do Atlético pegar um compilado de imagens, do Caio Jorge apertando a mão do Ivan Roman, da cotovelada do próprio Caio Jorge no peito do Ivan Roman, dessa entrada ontem, teve um lance que ele foi para uma disputa de bola, não sei se com o Juan Tressoldi, num outro clássico aí, que ele deixa o braço. Esse negócio de deixar braço acontece com mais frequência. Mas os demais movimentos, não. Foi cotovelada no caso do Tressoldi, tá? Só para ficar claro. Na disputa entre os dois, né? O Atlético venceu por 3-1 no Brasileiro. Então teve essa cotovelada também. Então, o que acontece? O Atlético vai buscar fazer um compilado de imagens e vai ao tribunal contra o Caio Jorge. O que o tribunal vai fazer com esse compilado, eu não sei. Se a arbitragem daqui para frente vai ficar mais de olho, eu também não sei. Mas isso aqui que nós estamos vendo agora foi muito acima da média. Não pode fazer isso. Você tem que se preocupar com a integridade física do seu companheiro. Não pode. E se eu fui duro e falei o que falei, quando aconteceu o lance com o Peck, eu preciso embora sejam lances diferentes, eu preciso falar desse lance que nós estamos vendo aqui. Isso poderia ter causado uma lesão muito grave num companheiro de trabalho. E aí, se é numa disputa de bola, é diferente. O meu posicionamento seria diferente. Não teve disputa de bola aqui. A bola não era um objeto de disputa. O Caio Jorge foi realmente para fazer isso aí que estamos vendo. E se você vai brigar comigo, fica à vontade. Mas aí você está brigando com a imagem também. Tá escrito, foi na maldade. E o Brax afirmou que foi na maldade. Para mim não foi maldade. Na maldade, até porque a palavra maldade
é o desejo expresso de causar sofrimento ao outro. Agora, eu vou dizer o que eu disse no lance do Carlos Eduardo para cima do Guilherme Arana em 22, vou dizer o que eu falei do lance do Gabriel para cima do Gabriel Peck, do Vitor, na verdade, Gabriel para cima do Gabriel Peck, e vou falar do que aconteceu ontem. Foi um lance extremamente imprudente. Eu sempre digo aqui, quem me acompanha sabe, não vale tudo para fazer a falta, não vale tudo para tomar a falta, para tomar a bola do adversário, e não vale tudo para disputas. Ali não havia disputas. Ali, se ele queria fazer a falta, podia fazer de outra maneira. Você nunca sabe, eu falei isso na rádio hoje, você nunca sabe quando a cama de gato, infelizmente, é uma falta habitual do futebol e que deveria ser até repensada. Porque quando você desloca alguém que está no ar, você nunca sabe como é que essa pessoa vai cair ao solo. Principalmente jogadores que têm grande impulsão, como é o caso do Tressoldi. Então, eu acho que o Caio Jorge, ele foi imprudente. E aí alguém até falou hoje no chat comigo, mas imprudência também mata. É verdade, não vale tudo. Deveria ter sido advertido para mim com cartão amarelo, mas a questão da palavra maldade, repito, a palavra maldade, ela significa você fazer de maneira expressa algo para prejudicar, algo para causar dor em outra pessoa. Então, maldade... assim, eu não enxergo o Caio Jorge como jogador violento, tá? Vou continuar sem enxergar, né, por conta desse lance. Repito, ele foi extremamente imprudente. Como outros que causaram lesões graves foram imprudentes. Então, esse é o meu ponto de vista a respeito dessa situação. O que pega muito contra o Caio Jorge é a sequência de lances... Só que não foi expulso em nenhuma delas. A expulsão no clássico que ele leva é de ter feito o gesto. Sim. Então, assim... mas o que depõe contra o Caio Jorge é em disputas individuais ele agir como ele tem agido. Né? Então, se você tem uma imagem, mostra ele apertando uma mão lesionada, na verdade ele errou a mão, né? Lesionada era a outra, ele apertou a mão, acho que ele apertou a direita, a lesionada era a esquerda. Então, isso... foi um ponto que gerou muita discussão. A cotovelada no peito do mesmo Ivan Romano clássico, junta isso com esse lance de ontem, a gravidade que foi. Então não adianta, gente, se brigarem comigo ou com o meu posicionamento, não. Fala, massa, passando aqui rapidinho para agradecer primeiramente a todos aí que acompanhou o vídeo até o final. Ajudaram demais o canal dessa forma e também espero que vocês tenham curtido aí as notícias do Galão em cima da partida que teve ontem. Fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Muito obrigado a todos aí, fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês. Quero também deixar o convite para quem tá chegando aí e não se inscreveu ainda. É atleticano, venha fazer parte da massa aqui nesse canal Eterno Galo News. Se inscrevendo, ativando o seu sininho de notificação e também, claro, deixando o seu like, que é muito importante, que ajuda demais o canal. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para o público. E assim ele alcança mais torcedores do Galo e assim o canal cresce cada vez mais, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem à vontade aí para estar compartilhando o vídeo com os amigos, tá? E também deixar a sua opinião aí em relação ao que vocês viram aí nesse vídeo e mais um pouquinho sobre a questão do Caio Jorge em cima do Juan Tressoldi, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto. Sempre de olho aqui as notícias, qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando, tá bom? Forte abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!